Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Agradecimento em nome da Federação à deputada Érica. A ausência, ao meu ver, e aí eu já vou levar para um lado mais político e dentro do projeto do SERPRO em si, porque eu acho que é ele que vai startar todo o restante no movimento do funcionalismo. Então, acho que a partir do momento, né, que a empresa, que o Ministério e MGI não comparece a esta audiência, eu acho que isso já posto para que este projeto saia de dentro do SERPRO e ganhe as alças governamentais para ser inserido no movimento, né, de uma forma geral, o movimento público de uma forma geral. Então, eu acho que isso é um alerta, eu acho que não é um movimento qualquer. E é lamentável também porque esta empresa vai fazer 60 anos dia 1º de dezembro. Então, seria a oportunidade da gente estar aqui discutindo e vendo quanto a experiência, o conhecimento e a luta. Porque é bom dizer que o SERPRO, todos os governos de direita, nós enfrentamos processo de privatização dentro do SERPRO. O SERPRO é uma empresa que resistiu. Desistir não estava na pauta do SERPRO. E é bom lembrar que quando uma empresa luta, quando ela existe, a empresa somos nós, cada um de nós. Não é aquele prédio, somos nós. E nós resistimos 60 anos, lutamos para que ela continuasse pública nesse momento, inclusive lutamos contra o governo Bolsonaro. E para nossa surpresa, esse projeto que está aqui, ele foi discutido na gestão do governo Bolsonaro. Ou seja, está trazendo, esse projeto está vindo, né, para um governo progressista. Isso nos assusta. Então, acho que eu vou tentar resumir e dizer o seguinte. Fizeram uma pergunta, por que acha que o diretor-presidente do SERPRO está trazendo isso? Eu não sei se é um fato determinante, mas pode ser que ele traga alguma interrogação. Ele não, o diretor-presidente, ele não é de carreira, ele não é um funcionário de carreira. Ou seja, ele não se reconhece dentro desse processo histórico de luta do SERPRO. Porque esse histórico, ele não separa. Nós não podemos separar. Essas pessoas que irão ser demitidas, elas estavam presentes, elas passaram, a empresa passou, elas estavam presentes a essa luta em todos os momentos. Se reinventaram, buscaram no mercado, todas as dificuldades que nós tínhamos, lutamos, inclusive, para a questão do parque tecnológico. A gente lutava para modernizar. Nós não estamos aqui querendo dizer que nós queremos 75 anos e que seja 75 anos. 75 anos é para que as pessoas pensem a sua vida e cheguem aos 75 anos planejando. Não necessariamente sairemos aos 75 anos. O fato da gente estar vivendo mais e melhor e produtivo, o que seria um motivo de celebração, passa a ser um delito dentro desse projeto. O que eu quero colocar aqui para vocês, eu vou tentar resumir, deputada, porque é muito tempo, mas eu acho que é bom a gente não esquecer de todas as nossas lutas, inclusive nesta casa. Todas as nossas lutas, inclusive nessa casa. E quando uma pessoa vem de fora e ele só está na direção da empresa porque nós conseguimos trazê-la até aqui como uma empresa pública rendável e superavitária. Então, vou entrar depois num projeto resumido para vocês terem uma ideia. Então, nós não necessariamente, né, ele tem que se reconhecer nesse processo porque ele viveu, mas ele tinha que saber que uma empresa, ela não descola a técnica da vivência, da experiência, do dia a dia e do conhecimento pessoal. Que, inclusive, o SERPRO montou um setor específico para a inteligência artificial. Veja bem, a ponta de lança da modernidade. A inteligência artificial, inclusive o próprio nome, né, já tem contestação, porque ela não é inteligência e não é artificial. Ela depende, vocês sabiam que há um movimento no mercado para captar, para trazer de volta as pessoas aposentadas, porque são quem detém, porque elas é que vão contar a história para alimentar essa ferramenta. E é uma história real. O que aconteceu no SERPRO em 85?
Aí pega uma pessoa que viveu aquilo ali, aquela experiência foi real. E ela vai alimentar aquela ferramenta. Porque a gente não pode descolar a modernidade das pessoas, da sociedade, do ser humano, da nossa inteligência. E aí eu vou tentar colocar aqui uma outra coisa que é interessante. Olha, veja bem, eu vou bem rápido, eu vou tentar ser rápida. Eu vou apresentar para vocês o programa do SERPRO, tá? Então, o chamado Novos Horizontes. Isso aqui seria um programa de demissão voluntária se ele não fosse atrelado a essa perversidade da aposentadoria compulsória ser antecipada. Veja bem, ele é um programa, por exemplo, a empresa apresentou, veja bem, a empresa apresentou o cronograma, o primeiro cronograma, de forma tempestiva na sua comunicação interna, no dia 28 de outubro, com a data limite até o dia 6 de novembro, para você fazer, para você ir lá e decidir a sua vida. Você tem 11 dias para você decidir o resto da sua vida a partir de hoje. Então, esse fator surpresa. O que aconteceu com esse fator surpresa? Pessoas foram parar no hospital. Porque é a vida das pessoas que estão aqui, né? E aí ele coloca isso como esse instrumento de pressão. E aí vamos lá. Depois, ressaltando que esse programa ele foi deliberado pela gestão do SERPRO, através do seu diretor-presidente. Esse programa ele não está em lugar nenhum se você procurar nesse momento. Pode até ser que a gente saindo daqui, até um dia, 2, você vai encontrar. Mas hoje, dessa forma, essa compulsória, ela não está em lugar nenhum. Isso foi uma inovação. Uma inovação. E aí, o SERPRO traz isso primeiro. Nunca aconteceu isso dentro da empresa em outro momento. É bom a gente ressaltar isso. Ele está sendo, pela primeira vez, está trazendo. Né? E tem também uma questão. Além do mais, não é, até este momento, nenhuma direção do governo, da SEST, nem da CEGEPAR. Por isso que a ausência dos convidados, ao meu ver, faz algum movimento nesse sentido. Não sei se é, mas já é para a gente ampliar, alertar, trazer o setor público, que é a base social do país, para encampar essa luta. E aí a gente vem aqui, as justificativas do SERPRO. Ele baseia a sua justificativa em 2 pilares. Primeiro que ele coloca aqui é o financeiro. O mundo capitalista não podia ser diferente. É o olhar financeiro sobre tudo, sobre qualquer coisa, sobre a vida. E aí ele diz que é questão financeira. Mas veja que curiosidade. O SERPRO aqui vai demitir pessoas dos salários mais baixos dentro da empresa, que são os auxiliares. Ele vai demitir pessoas de salário baixo. Mas ele vai contratar no mercado pessoas com salário mais alto para repor na empresa. E sem se falar que a empresa está superavitária em 600 milhões. Ou seja, essa não é a justificativa. Né? E aí a gente vai para a sustentabilidade. Dito que foi feito o impacto, né, da sustentabilidade, porém, nós temos um setor dentro do SERPRO, nós temos um trabalhador que fará 70 anos, olha que curiosidade. Ele domina o setor de grande porte, mainframe, e só ele domina, só ele tem essa característica, ele domina esse setor. Ou seja, se ele for demitido, o SERPRO vai fechar esse setor. Sabe por quê? Porque ele não vai conseguir repor, nem dentro da empresa, nem no mercado, com a necessidade e a velocidade que ele precisa. Cadê a sustentabilidade? Cadê a sustentabilidade? Eu vou citar um outro exemplo rapidamente, e eu já vou passando para o final. Nós tivemos uma grande luta contra a privatização do governo Bolsonaro, e houve o Siscomex sofreu uma atualização importantíssima na época, né? Teve um ajuste, foi muito interessante, mas que na hora dele passar o sistema, fazer a passagem do sistema, houve uma subnotificação nisso. E aí o que aconteceu? O governo foi lá, saiu em todos os jornais, que o SERPRO tinha vazado dado e aquela confusão, e inclusive a gente foi lá, eu fui para o 247.
E nós fomos para lá. E você sabe o que foi colocado lá? O que é que eu trouxe para nós? Porque isso foi resolvido em tempo recorde. Por que que isso foi resolvido em tempo recorde? Porque as pessoas que estavam lá para fazer esse reparo, elas tinham o conhecimento, a experiência, se reconhece dentro daquele sistema, conhece o sistema e isso facilitou. Isso nós ficamos menos de um dia com esse problema, já saiu em tudo que é jornal. Imagina se você vai pegar no mercado uma pessoa que não tem experiência para fazer esse reparo. Aí a balança comercial cai e a confusão começa. Então, mais uma vez, a experiência dizendo, a experiência não descola da capacidade. Quem tem que dizer se tem capacidade ou não para continuar trabalhando é o trabalhador, não é o gestor da empresa. E eu vou passar aqui para essa questão da sustentabilidade que a gente colocou. Né? E aí eu tenho eu vou trazer um detalhe aqui para vocês, que eu acho que também é importante, né? Que tem contratação de consultoria, por exemplo, né? Que prevê, inclusive, mudanças na estrutura da empresa, ou seja, mudar a estrutura da empresa para trazer pessoas do mercado. Isso tem que passar pelo SESC, tem que passar por todo o caminho, mas isso está previsto, né? Cadê a sustentabilidade? Nós lutamos a nossa vida toda, por quê? Porque além de ser uma empresa estratégica, além de ser orçamento, gestão e finanças, além de ser uma empresa importantíssima para o governo federal, para as empresas, para os empresários, para a sociedade, nós guardamos os dados da população. Em 60 anos, nós não tivemos um vazamento dos dados da população. A soberania do país. Por que que é tão, além da política, logicamente, de segurança, nós temos a fé pública. Porque quem passou no concurso, ou quem está dentro da empresa, ela paga com seu CPF, ela paga com processo administrativo, ela perde seu emprego, ela tem um olhar diferenciado, tem uma conexão diferente com a sociedade. Isso vale, isso é experiência, isso é vivência, e isso tem que ser valorizado. Então, eu vou tentando concluir aqui, porque eu botei muita coisa, mas eu vou tentar concluir agora. Mas eu acho que é o seguinte, eu vou terminar dizendo que hoje nós temos mais de 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras idosos no mercado de trabalho. Nós estamos vivendo mais, nós estamos vivendo melhor. E nós queremos contribuir. Né? Nós queremos contribuir. Nós não podemos deixar que isso aqui formalize o etarismo dentro da empresa pública. Eu acho que isso é papel de todos nós. De todos nós. A gente luta pela igualdade, a gente luta por um mundo melhor, luta para tentar equilibrar essa sociedade tão desequilibrada, inclusive emocionalmente, que todos sabem disso. Nós estamos num momento muito difícil, onde a gente precisa buscar construir a unidade, valorizar as pessoas, valorizar a experiência. Experiência não pode ser, a técnica não pode ser descolada da experiência. Eu não posso ter uma visão de só enxergar o novo, de só enxergar o atual, de só enxergar o sucesso, se tiver um jovem. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva acolher o jovem, que o jovem não deve ter seu espaço. Eu estou falando do momento que a gente está vivendo. Que a gente espera que a empresa repense, porque esse projeto dela não se sustenta nem a médio prazo. Isso aqui é a curtíssimo prazo, ou seja, em 5 anos esse projeto não mais estará de pé. Mas a vida das pessoas que hoje têm que correr para resolver o resto da sua vida, nesse recorde de tempo, isso sim tem importância. Então, eu quero terminar aqui a minha fala dizendo, para que a gente possa estar junto, para que a gente possa fazer um mundo melhor, a gente precisa necessariamente da experiência. O que é a experiência? A experiência é poder viver, é você ter vivido para contar uma história. Nós queremos contar a história. Nós vamos contar a história, nós somos a história dessa empresa. E nós continuaremos sendo a história dessa empresa. E nós não podemos admitir que tenha nenhum tipo de preconceito. Então, nós esperamos que a empresa reflita. E nós iremos para
levaremos essa pauta, porque ela é importante não só pelo emprego, ela é importante para que a gente trate o preconceito, porque a gente sabe que o preconceito mata. O etarismo é só a ponta, é o etarismo e a violência vem depois. Então, muito obrigada, desculpa eu me alongar, e uma boa tarde para todo mundo.